Era um confronto direto por vaga na Libertadores, mas o que a gente viu foi a quinta melhor campanha do segundo turno contra a 12ª. Sem meias palavras aqui, o Corinthians atropelou o Bahia na Neoquímica Arena. O Rogério Ceni armou o Bahia com algumas mudanças, mas a principal delas foi o posicionamento tático do time, que teve o volante Acevedo recuado entre os zagueiros, formando uma linha de 3. Do lado do Corinthians, a estratégia ficou clara desde o começo. A ideia era pressionar, uma pressão com cobertura, o que significa dizer que tinha sempre um corintiano na sobra e que Memphis e Yuri Alberto se dividiam entre dois adversários na hora de marcar a saída de bola. E esse lance exemplifica bem isso. Se liga como o Acevedo tem a bola dominada e o Corinthians está encaixado. O Garro não perde o Caio Alexandre de vista. O Bidon vem buscar o Everton Ribeiro atrás do meio-campo e, por mais que o volante do Bahia tenha uma certa liberdade, deu pra ver com o Memphis e Yuri estão sempre procurando uma brecha pra pressionar e forçar o lançamento. Lançamento que, nesse caso, entra no Luciano Juba, responsabilidade do André Carrilho, que já diminui a distância. Aqui é legal da gente ver a sobra que eu mencionei. Se liga como André Ramalho e Ranieri tem só o Cauli como responsabilidade nesse momento. Aliás, grande destaque pro salto e perseguição do André Ramalho, que acabou forçando o erro e conseguiu o lateral pro Corinthians. E essa foi a chave pro Timão ditar o ritmo. Se liga nesse outro lance, o Caio Alexandre recebe de costas e o Garro já pressiona. A bola chega no Gabriel Xavier e o Memphis faz exatamente o mesmo. Até parecia que o Santiaras estava livre, mas quando a câmera abre, dá pra ver que o Bidu estava colado nele. O Gustavo Henrique ganha fácil o duelo e em questão de segundos o Corinthians já recuperou a posse. Defensivamente, o Corinthians estava impecável. A questão era quando tinha a bola, até porque o Bahia se propôs a fazer exatamente a mesma marcação, com Canu e Gabriel Xavier caçando o Yuri e o Memphis Depay. E esse lance é o exemplo perfeito. Por mais que o André Ramalho não apareça na imagem, a função do Lúcio era se dividir entre ele e o Gustavo Henrique. Agora, como vocês viram aí, o resto da marcação tá muito bem encaixada. O Bidu até tenta o passe no Memphis, que se movimenta para desafogar a saída, traz com ele o Gabriel Xavier, mas acaba errando o passe e o Bahia consegue recuperar e ficar com o lateral no campo de ataque. Até mesmo quando conseguia vencer essa primeira linha de marcação, o Corinthians tinha dificuldades para encontrar os espaços. Afinal, a marcação do Bahia era forte. Os jogadores sabiam que qualquer brecha para o trio de ataque do Corinthians podia custar muito caro, e essa intensidade forçou alguns erros do Memphis, que levou alguns minutinhos até se encontrar no jogo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nesse lance é para o perde-pressiona do Corinthians. Olha como o Carrilho surgiu do nada e quase forçou o erro do Tassiano. Isso foi algo que aconteceu algumas vezes no decorrer desse jogo e eu já vou mostrar pra vocês. Agora, você quer saber o que é mais curioso? O primeiro gol do Timão, que destravou completamente o jogo, foi uma junção de todos esses elementos que eu falei até aqui. A jogada começa com uma pressão do Corinthians na saída de bola e o Bahia até consegue sair numa tabela entre Santiaras e Everton Ribeiro, mas o lateral acabou não se entendendo com o Lúcio e, sem esforço, Gustavo Henrique recupera a posse de bola. Na sequência, o problema que o Corinthians estava enfrentando para chegar ao ataque deu as caras quando André Ramalho encontrou um ótimo passe no Memphis, mas ele acabou errando mais uma vez. Mas agora se liga como ele perde, pressiona e apressa a tomada de decisão do Luciano Juba, que solta um passe na fogueira pro Tassiano. Muito mérito também do André Carrilho, impecável na antecipação, tão bem quanto o Yuri, que fez um domínio difícil e encontrou o Memphis explorando bem demais as costas do Juba. O Canu até conseguiu a recuperação, mas já era tarde demais. E fique claro, tá? Apesar do desvio, é impossível falar que isso não foi um golaço. Aliás, um golaço muito bem trabalhado pelo Corinthians, desde o primeiro segundo do jogo. E esse gol foi o suficiente para tranquilizar ainda mais o Corinthians. E claro, do outro lado, desestabilizar um time que vinha só de 2 vitórias nos seus últimos 10 jogos. De repente, aquela marcação intensa passou a ser bem frouxa. O Bahia não conseguia mais encaixar com a mesma facilidade. Quem se beneficiou demais desses espaços foi o André Carrilho, que não foi eleito melhor em campo por um detalhe. Afinal, ele
comeu a bola. A gente cansou de ver o Corinthians construindo com os dois zagueiros e eles contando com o apoio dos dois laterais. Agora, quando o Mateuzinho se projetava ao ataque, o Carrilho é quem caía pela direita para ajudar. O encaixe dele era o Tassiano, que tá longe de ser um marcador. Nesse lance, por exemplo, se liga na distância entre Carrilho e Tassiano. O volante do Corinthians tem tempo e espaço para encontrar o Memphis, que arrastou o Gabriel Xavier aqui pro lado direito. E agora, com a confiança na lua, consegue acertar o passe. O Yuri é outro atacante que sai bastante da referência para dar mais fluidez para esse ataque. E claro, preciso falar da qualidade e recurso do Carrilho em espaço curto. Depois de obrigar o Bahia a balançar de um lado pro outro, entra o cruzamento do Bidu buscando, fora do referencial da defesa, o Yuri. Uma jogadinha de manual, que só acontece por conta da participação do Carrilho. E aqui foi uma pena que o Memphis não pegou em cheio, porque seria mais um golaço. Agora, do outro lado, a marcação por encaixes continuou rendendo frutos. Afinal, o Bahia continuava com as mesmas dificuldades para sair jogando. E isso tem muito, mas assim, muito mérito da estratégia armada e da execução por parte dos jogadores. O Corinthians conseguiu fazer o terceiro time com a maior média de posse do Brasileirão rifar a bola incansáveis vezes. E foi por um detalhe que o segundo gol não saiu, depois de mais uma pressão do Corinthians na saída de bola. Aqui o Adriel era o terceiro elemento na saída e depois de um passe na fogueira do Canu, ele foi obrigado a dar um chutão. Em um primeiro momento, até parecia que o Bahia conseguiria enfim vencer essa marcação proposta pelo Ramon, mas o time do Rogério também esbarrou demais nos erros individuais. O domínio de Canela, seguido do escorregão, fez o Lúcio devolver a bola pro Corinthians. E aí tem muita qualidade do Breno Bidon e inteligência também do Carrilho para explorar as costas do Juba. Com tempo e espaço, o cruzamento do peruano foi espetacular, assim como a infiltração do Garro, que acabou perdendo uma chance de ouro. Mas com tantos erros individuais, lógico que o segundo gol era só uma questão de tempo, e ele saiu, por incrível que pareça, depois de uma recuperação do Bahia no campo de ataque. Uma pressão bem exercida pelo Canu, que conseguiu desarmar o Memphis, mas aí, rapidinho, o Corinthians conseguiu ajustar sua marcação, e na sequência, o Arias devolveu de graça a bola pro Bidon. A partir daí, começou um show de falhas, primeiro no domínio do Caio Alexandre, desarmado pelo Memphis. Aqui me chamou a atenção, mais uma vez, a vitalidade e qualidade do Carrilho para ganhar do Tassiano na corrida e soltar um passe na medida pro Yuri. Agora, sobre a saída do Adriel, de verdade, nem tem muito o que falar, né? Já seria difícil dele defender bem posicionado. Com ele fora do gol, só facilitou o trabalho do maior artilheiro do Brasil em 2024, que aliás está procurando o seu like e a sua inscrição no nosso canal. Pro segundo tempo, com o intuito de ter um pouco mais de controle no meio-campo e frear as descidas do Corinthians com o Carrilho, o Rogério Ceni promoveu as entradas do Jean Lucas no lugar do Tassiano e o Ademir assumiu a vaga do Santi Arias. Mas de pouco adiantou, afinal o Bahia já estava na roda. Pode até parecer aqui que a marcação tá encaixada, mas olha como o Breno Bidon aparece vindo de trás, completamente livre de marcação. Enquanto a jogada se desenvolve e o Corinthians toma conta do campo de ataque, o Jean Lucas desce para fazer a cobertura e naturalmente sobra o André Carrilho sozinho na direita. Pode até parecer replay, mas não é. De novo, o peruano tem tempo e espaço para levantar a cabeça, procurar um companheiro e achar um cruzamento na medida pro Breno Bidon, que merecia demais ter feito o gol. O moleque tá jogando muita bola. Nem 10 minutos depois, o Corinthians criou mais uma jogada de perigo. E, de verdade, a essa altura, eu acho que nem dá mais pra gente chamar de pressão isso aí que o Bahia tá fazendo. A reação do Jean Lucas quando o Ranieri recebe o passe já diz muito, e a partir daí virou passeio. O Corinthians sobrecarregou o lado direito e conseguiu avançar com muita facilidade. De novo, quem recebe praticamente no bico da grande área é o André Carrilho. Dessa vez o cruzamento ficou um pouquinho curto, mas ainda assim o Gabriel Xavier quase colocou pra dentro. O detalhe é que foi justamente desse escanteio que surgiu a falta e o terceiro gol marcado pelo Timão. Falta inclusive cometida pelo Ademir, que estava sofrendo demais na marcação e chegou muito atrasado. Agora, se a virada de chave do Corinthians no Brasileirão começou com uma falta cobrada pelo Memphis diante do Atlético Paranaense, pode ter certeza que a consolidação dessa volta por cima foi aí.
aí, esse gol é sacanagem. O Rogério até tentou arrumar o buraco que ele mesmo criou do lado direito, colocando o Gilberto, mas a verdade é que o Bahia podia jogar com 12 que o Corinthians mesmo assim venceria. Até porque o time do Ramon hoje sabe o que fazer em campo, mais do que confiante, é um time letal. É fato que perdeu a chance de aplicar uma goleada com a quantidade de chances desperdiçadas, mas isso pouco importa. O que importa é que o Timão chegou a uma marca inédita. Pela primeira vez na história dos pontos corridos, o Corinthians conquistou 8 vitórias seguidas. Mas essa vitória tem um gostinho ainda mais especial, até porque falaram que o Corinthians não jogaria a Copa do Brasil do ano que vem. E para desespero de todos eles, o Corinthians hoje está classificado para a próxima Libertadores da América. E agora vale aquela máxima: se essa história não vale o seu like e a sua inscrição no nosso canal, eu nem sei mais o que vale.